Irmãos, boa noite, graça e paz para todos. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 19. Vamos fazer uma abordagem rápida da palavra. E depois nós vamos voltar a orar de novo. Amém? Porque nós já temos muito subsídio, nós temos muito conhecimento de palavra. Essa igreja aqui é abençoada, porque tem conhecimento de palavra, e nós podemos orar a noite inteira, porque nós temos assunto com Jesus, porque nós temos conhecimento dele. Quem tem conhecimento de Jesus fala com Jesus. Quem tem conhecimento das coisas de Deus pode conversar com Deus a noite inteira, porque você tem assunto. Agora, quando a gente não tem assunto, é melhor cortar a conversa, é melhor não falar nada. Mas vocês têm assunto, vocês têm o que falar, vocês têm promessas nos corações de vocês, vocês têm certeza da misericórdia de Deus. Nós não somos, irmãos, não buscamos Cristo porque somos iniciantes, não. Nós buscamos Cristo porque somos adoradores. Somos adoradores, como a palavra diz que Deus tem buscado. Deus não quer mais. Deus ele até recebe um curioso, ele recebe um iniciante, mas ele quer uma igreja de adoradores. Adoradores estão curvados, adoradores estão adorando, independente de tudo que está acontecendo. Adoradores não estão ansiosos. Eles até oram, mas não estão ansiosos. E nós precisamos aprender com Jesus a controlar as nossas emoções, controlar os nossos sentimentos na hora dos nossos sofrimentos e perdas. Porque o próprio Deus, ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, adore a esse Deus. Jesus disse: guarda os meus mandamentos. Sabe por que Jesus falou isso, irmãos? Ele falou como se ele quisesse ser um legalista, porque a lei já tinha sido revogada por ele. Se Jesus quisesse dar uma ordem legalista em relação aos mandamentos, ele não teria revogado a lei. Mas ele disse: guarda os meus mandamentos. Se vós me amardes, guardareis os meus o quê? Os meus mandamentos. Jesus quer que a igreja, ela ame os mandamentos. Amar a Cristo é amar a palavra. Amar a Cristo é permitir que a palavra entre aqui, olha para mim, no seu coração. Nós precisamos parar com essa limitação da palavra de Deus somente aonde? Somente na mente. Isso não vai te sustentar. Não vai te sustentar. Na mente ela não sustenta. Na mente ela sustenta por um tempo, mas o problema é o quê? Ele sufoca. Ele volta a sufocar. O problema, ele volta a sufocar você, porque eu não estou falando de psicologia. Tem pastor que gosta de pregar psicologia, mas eu estou falando de um poder espiritual que te fortalece, que te sustenta de uma forma sobrenatural. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais, acima da ciência, da medicina, da psicologia, apesar de serem áreas importantíssimas nas nossas vidas. Mas nós estamos precisando do sobrenatural de Deus. Porque quando se fala de coisas espirituais, irmãos, elas não estão no alcance dos seres humanos. Não existe habilidade humana que possa adquirir algo espiritual. Não existe habilidade humana que possa receber, que possa proporcionar essa conquista das coisas de Deus.
Mas as coisas de Deus, elas precisam ser almejadas pela fé. Não se consegue nada por razão. Pelo contrário, a razão ela limita muito. Por isso que eu não posso guardar aonde somente? Na mente. Por quê, pastor? Porque eu vou racionalizar. Eu vou racionalizar e vou limitar o poder de Deus na minha alma. Mas quando eu coloco a palavra no meu coração, ela se torna sem limite. Quando eu creio de todo o coração que foi o que Jesus sempre exigiu de nós, uma devoção sincera. Jesus exige uma devoção sincera, e não curiosidade, e não ritualismo. Nós temos visto hoje nas igrejas muito ritualismo. Nós temos visto pessoas fora do propósito de Deus, e muitas vezes até permanecemos nesses lugares. Damos ouvidos a isso, perdemos tempo com isso. Eu vou entrar ali porque tem muita gente. Mas quando você vai ouvir, você já está sabendo de muito mais, e aquelas palavras são até estranhas a você, porque elas estão fora de quê? Fora do Evangelho. Fora do Evangelho, eu não vou nem dizer palavra não, Evangelho. O que é o Evangelho? O resumo dele: Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Vida eterna. E ele fez isso porque ele amou o mundo de tal maneira. Isso é o Evangelho. O Evangelho, Cristo, Deus amou e Deus ele ama. Você tem que entrar na igreja certo de que Deus me ama. Ele é o meu Pai que está no céu. Eu não preciso me humilhar com um sentimento de rejeição, porque Deus, ele me amou. E se ele me amou, e se ele me ama, ele tem prazer em tirar os meus sofrimentos e suprir a minha necessidade. Ele tem prazer. Jesus, ele se sacrificou, irmãos, por cada um de vocês, por cada um de nós. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Você pode fazer a sua oração com certeza, como nós fizemos aqui no primeiro tempo dessa reunião. Nós fizemos uma oração certa, não foi duvidosa não. Fale com ousadia, fale com coragem, fale com certeza, se aproxime de Deus com esse espírito que você consegue mover tudo à sua volta. Você é capaz de fazer milagre. Diga glória a Deus. Deus ele te dá uma unção nessa noite para você fazer um milagre, você realizar um milagre, porque ele vai te ungir. Ele vai te ungir nessa noite. Ele vai capacitar você a vencer. Ele vai capacitar você. Ele vai capacitar você a encontrar a solução que você está precisando, a saída que você está precisando. É de uma forma sobrenatural que Deus está agindo aqui nessa noite. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu não quero subir nesse altar sem propósito. Eu não quero subir nesse altar só para cumprir mais um culto. Senão eu quero sair daqui. Porque isso é uma tortura. É uma tortura eu estar aqui e não acreditar que coisas novas vão acontecer nessa igreja. E eu não vou baseado em quantidade, não. Eu vou baseado na fé. É na minha fé. E depois na de vocês também. Porque eu não poderia estar aqui baseado na minha fé sem acreditar na fé de vocês. Porque o Espírito Santo é ele que está falando. E nós vamos chegar a lugares inimagináveis. O cristão, quando ele crê, ele vai onde ele nem imagina. Ele alcança coisas que ele nem imagina. Aquilo que parece que não tem jeito, vai ter jeito de sobra. Diga glória a Deus. Vai ter saída. Aquilo que parece que não tem saída, aquilo que parece que não tem solução, se você soubesse o poder que tem a sua oração da fé, se você soubesse, você não pararia de orar. O nosso problema, irmãos, é que nós não oramos. Nós não oramos nem em espírito, nem ajoelhado, nem falando, mas
Quer ver uma prática de oração sem cessar? É quando você anda com pensamento em Deus, certo de que Ele está te protegendo, certo de que Ele está te livrando, certo que o mal vai ser transformado em bem. Eu estou passando pela prova, como José. José foi para a cadeia? Foi. Homem de Deus? Sim. Daniel foi para a cova dos leões? Foi. Homem de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a fornalha de fogo? Sim. Homens de Deus, mas não duvidaram em momento o quê? Em momento algum. Em momento algum. Não duvidem em momento algum. Porque Jesus ele está com a mão estendida. Ele está com a mão estendida para abençoar. Não tem como você sair desse problema que você está com a sua força humana. Mas você tem a força de Deus. Você tem a força espiritual. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm as promessas. Vocês têm um pregador, um pastor, um profeta. Porque eu já profetizei aqui muitas coisas, desde o início até agora. Agora, você tem que estar atento para quê? Para receber. Vocês têm que estar atentos, prestando atenção. Porque no momento em que eu profetizo, Deus está trabalhando. Deus, Ele corresponde à palavra. O Espírito Santo, Ele ouve a palavra e Ele faz a obra. Se Ele ouve a palavra de acordo com a palavra de Deus, Ele não tem como rejeitar. Ele não tem como rejeitar. No momento em que eu falo, seja curado, eu pergunto, a cura é uma oferta do Senhor, sim ou não? Então, se eu falar, seja curado em nome de quem? Em nome de Jesus, você vai ser curado. Você vai ser curado. E Ele vai começar curando, igreja, a parte mais importante, que é a sua alma. A parte mais importante que vai ser curada é o espírito. Ele começa curando de dentro para fora. Vocês estão entendendo? Amém? Jesus, Ele cura de dentro para fora. A palavra diz que um paralítico foi levado por 4 homens até Jesus. A palavra diz que um pai leva um filho endemoniado. Nos 2 casos, Jesus se preocupou primeiro com a alma. Jesus primeiro, Ele cura o pai do endemoniado. Ele chama o pai primeiro, antes que o estado dele se tornasse pior pela falta de fé. Jesus primeiro faz com que aquele homem creia. Amém, gente? Ele precisa que você creia primeiro. Ele precisa que você primeiro seja purificado por dentro. Porque esses pensamentos errados é que estão colocando você para baixo. São esses pensamentos errados que dão legalidade para que o inimigo prevaleça contra o seu espírito, contra a sua alma. Então, quando o paralítico desceu no telhado, na frente de Jesus, porque a casa estava lotada de pessoas ouvindo a palavra, a Bíblia diz que no momento que o corpo do paralítico desceu, Jesus disse a ele: perdoados são os seus pecados. Os fariseus que estavam presentes começaram a arrazoar, mas só em pensamento. E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, vendo a falta de fé daqueles homens, vendo a falta de visão espiritual daqueles homens, Ele disse: o que é mais difícil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou o quê? Levanta e anda. Para Jesus não tem nada difícil, irmão. Se o problema de vocês for um problema espiritual, se for um problema na alma, se for tristeza, se for depressão, se for dificuldade, qualquer tipo de
de paralisia emocional, Ele tem poder para curar. E se for um problema físico, Ele também tem poder para curar. Não tem dificuldade para Cristo. Não tem dificuldade para Cristo. Por isso que eu digo, não adianta a gente saber muita coisa, mas temos que acreditar em Jesus até de uma forma incondicional. Conhecer o Evangelho é muito bom, pastor? É. Conhecer a palavra é muito bom, estar numa igreja onde eu ouço a palavra de Deus é ótimo, mas eu tenho que colocar minha fé em ação, eu tenho que ter essa santidade, eu tenho que ter essa inocência de coração, essa certeza de que Deus vai fazer, de que Deus tem poder para fazer. Para quê? Para que mesmo que o problema persista, eu encontro conforto no Senhor. Digam glória a Deus. E é esse conforto que Deus quer entregar aqui nessa noite. Não uma curiosidade, mas Ele quer ver uma reação. Não uma curiosidade, não um interesse pela solução de um problema, mas Ele quer uma relação espiritual com você. Ele quer uma relação com a sua alma. Ele quer uma relação com o seu coração. Ele quer que você se purifique, porque Ele veio para te purificar. Ele veio para te santificar. A santificação do Espírito Santo, irmãos, é para livrar seu coração de toda maldade, principalmente da dúvida, da incerteza, do pessimismo. Eu não sei se vai dar certo. Eu já rodei em tantas igrejas, eu já passei em tantos lugares, e você vai continuar passando até o dia que você aprenda a exercitar a sua o quê? A sua fé. Quando você aprende a exercitar a sua fé, meu irmão, acabou. Por quê, pastor? Porque eu vou estacionar na promessa. Eu encontrei o que eu precisava, eu encontrei o conforto que eu precisava. Qual é o conforto? A certeza de que Deus vai o quê? Vai fazer. A certeza de que Deus vai fazer. A certeza que Deus vai fazer. Vocês têm que ter isso no coração. Não, mas está difícil. Mas tenha certeza que Deus vai cooperar. Tenha certeza que Deus vai preparar um bem para você, apesar desse momento tão difícil. E hoje eu tenho essa certeza, irmãos. Eu passei por um momento difícil. Eu passei por momentos em que eu achava que não ia ter solução para mim. Mas até eu chegar nessa estabilidade de fé, nessa rocha, que Jesus disse que o firme fundamento da fé é representado por aquele que o quê? Que ouve e pratica o quê? A palavra de Deus. O firme fundamento da fé está na palavra de Deus, ouvindo e praticando. Se Jesus disse, não temas, você não tenha medo mesmo. Eu estou com medo de ser isso. Eu estou com medo de ser aquilo. Você não sabe nem qual é o problema, mas você já está com medo. Você já está preocupado. E não deve ser assim. Eu vou esperar sempre o melhor. Eu vou esperar sempre que, mesmo que não tenha mais saída, vai ter uma saída, vai ter uma resposta. Marta e Maria enterraram Lázaro. E elas ficaram, sabe como? Daquele jeito, sem graça, porque Jesus não veio na hora que foi requisitado. Jesus não veio, irmã, na hora que ele foi requisitado. Ele não respondeu naquele momento em que Lázaro estava doente. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Pastor, Jesus não me respondeu na hora que eu mais o quê? Na hora que eu mais precisava. Mas Ele não vai responder como você quer. Ele respondeu sim. Ele disse ao mensageiro, eu irei curá-lo. A Bíblia diz que ele amava Lázaro, amava Marta e amava Maria.
Mas por que ele amava? Porque ele sabia que o coração de Marta, Maria e Lázaro também o amavam. Glória a Deus. Era uma correspondência, mas ele se deu ao direito de quê? De não ir naquele momento. Mas ele foi. Ele foi e o tempo não foi problema para ele. Lázaro já está cheirando mal, olha para mim. Lázaro já está cheirando mal, não era o problema para ele. A complicação, porque ele morreu e porque ele começou, o seu corpo começou a se decompor, pastor Wendel, não era problema para ele, irmã. Não é problema para ele se o seu problema chegar no extremo da gravidade ou da impossibilidade. Para cristão até morte tem jeito, irmãos. Digam glória a Deus. Até morte, porque Lázaro morreu e Jesus disse o quê? Se creres, verás o quê? A glória de quem? A glória de Deus. E nós temos que guardar isso no nosso coração. Se creres, verás a glória de Deus. Entre na igreja crendo. Saia da igreja crendo. Vá para casa crendo. Fale das pessoas em relação ao seu problema, dizendo: eu creio. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que meu filho vai ser liberto. Eu creio que o meu casamento vai ser restaurado. Eu creio que o meu pecado Deus vai tirar, mesmo que ele está te prendendo. Ninguém está dando nada por você. Mas Deus não está preocupado com o tempo. Porque você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Você é um eleito, você é um predestinado. Deus predestinou você, irmão. Deus elegeu você para receber as bênçãos dos lugares celestiais. Deus escolheu você. Ele vai vir ao seu encontro, não interessa, ninguém vai poder tirar isso. E isso aconteceu com esse homem que nós vamos ver aqui agora. De uma forma, vamos dizer assim, para muitos foi um acaso, para o próprio homem foi um acaso, mas Jesus estava de olho nele. Lucas 19, rapidinho, só para vocês entenderem o que o pastor está falando. Lucas 19, quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, depois de tanta inspiração, de palavras de fé, que o Senhor já colocou em meu coração, porque eu creio que essas palavras saem do meu coração e não da minha boca, Senhor. Não só da minha mente, não só da minha garganta, mas sejam palavras do meu coração. Eu te peço por misericórdia, que eu não seja, meu Pai, um falador do Evangelho, mas que eu seja um profeta de Deus, ungido, tanto para proclamar, tanto usado pelo Senhor para aliviar o sofrimento alheio. As palavras que saem da minha boca não sejam em vão. Eu te peço, Senhor Jesus, que me dê a unção, me dê os dons espirituais para que eu possa edificar a igreja, me dê muito amor para que eu possa praticar o meu ministério, exercitar o meu ministério, seja por amor às almas. As almas, quando elas entrarem aqui, Senhor, que eu também tenha misericórdia, que eu também, Senhor, receba essa luz, essa visão, o remédio o Senhor me conceda, o Senhor me conceda a graça, o Senhor me conceda a unção, para que eu possa, como instrumento do Senhor, abençoar esse povo.
essa mulher, esse homem, os cansados, os sobrecarregados, os aflitos, os doentes, porque a palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. As almas, Senhor, uma só alma é valiosa demais, porque Cristo quer almas, Deus quer almas para o seu reino, Deus quer adoradores na terra, para que eles sejam adoradores também no céu. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos. Um pecador arrependido que se arrepende é motivo de festa no céu. E aqui está um povo que necessita de Ti, Pai. Aqui está um povo humilde na Tua presença. Humilde, coração humilde, não é humilde por falta de recurso material, apesar de que nós temos faltas de recursos materiais na vida de muitas pessoas. Mas o Senhor disse na Tua palavra, o Pai que está no céu, Ele sabe dessas necessidades, e Ele suprirá, não tenha medo da falta de recurso material, meu irmão, minha irmã, porque o Pai que está no céu, Ele sabe dessas necessidades, Ele sabe que você precisa de alimento para o seu corpo, Ele sabe que você precisa de roupa para cobrir o seu corpo, Ele sabe que você precisa de comida, de água, mas Ele quer que você busque algo mais alto, algo espiritual, o reino de Deus. Então, Senhor, que venha o Teu reino, que venha a paz e a alegria e a justiça no Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então que assim seja. Espírito Santo, promova essa paz, promova essa justiça e essa alegria no coração desse povo. Paz, porque nós estamos tranquilos, mesmo em meio às provações. Alegria, porque o Senhor não vai deixar o nosso semblante cair. Quem está com o semblante caído aqui, o Senhor vai levantar. Quem chegou aqui desanimado, o Senhor vai levantar em nome do Senhor Jesus. Paz, alegria e justiça, porque o Senhor vai tornar essa pessoa justa. O Senhor vai tornar esse pecador inocente. O Senhor vai fazer essa pessoa se convencer do seu erro, da sua injustiça, e vai torná-la justa, porque o Teu reino é justiça. E tudo isso será promovido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz essa obra com o poder de Deus aqui na terra. O ministério do Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, pelo reino de Deus, que esse povo aqui seja abençoado com paz, alegria e justiça. Almas regeneradas, almas cheias de esperança, cheias de fé. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Cuida de nós, como eu creio que o Senhor tem cuidado. Cuida dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Permeia os nossos corações com as Tuas promessas, as promessas de salvação, as promessas de libertação, as promessas de cura, de perdão, de misericórdia e muito mais, infinitas promessas, infinitas maravilhas provém do Senhor. Digam amém. Irmãos, a palavra fala no capítulo 19 de um cobrador de impostos chamado Zaqueu.
Quando eu disse a vocês que Jesus, ele tem os seus escolhidos, até aqueles que estão sem esperança aos olhos da sociedade. Você vê um traficante, você vê um Fernandinho Beiramar, você vê um Lula, e você diz assim: não tem o quê? Não tem jeito. Você olha para você no espelho também, que é muito fácil olhar para Lula, para Fernandinho Beiramar, mas quando eu me olho no espelho também eu vejo, eu posso dizer assim: eu não tenho o quê? Eu não tenho jeito. Mas quando eu leio uma mensagem como essa aqui, eu vejo que há esperança. Mais esperança de Cristo do que em nós mesmos. Cristo tem mais esperança em você do que você nele. Quem acredita? Quem crê nisso que eu estou falando? Você pode ter certeza que Jesus tem mais esperança em você do que você nele. Jesus tem muito mais fé em te converter do que ver em você um desejo, uma atitude de fé de ser convertido. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele teve uma curiosidade. Mas a vida de Zaqueu era uma vida, igreja, era uma vida impura. Era um homem que cobrava impostos e certamente ele cobrava além do que era o quê? Do que era devido. Glória a Deus. Porque os publicanos na Bíblia, eles são classificados como os pecadores, como as meretrizes. Eles representam a classe de pecadores. Eles representam uma classe de ladrões legalizados pelo governo. Mas Zaqueu era judeu. Eu preguei aqui sobre a figueira sem frutos, e Zaqueu era uma figueira, por coincidência, a palavra diz que ele subiu numa figueira, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando da pessoa de Zaqueu. Ele era uma figueira sem folha e sem fruto. Vocês estão entendendo? Amém? Por quê, pastor? Porque Zaqueu, ele não tinha religião. Ele gostava de quê? O negócio dele era dinheiro. Ele não queria saber de religião. Zaqueu era um judeu que não tinha relacionamento com Deus. A Bíblia não diz que Zaqueu participava de nenhum culto. Vocês estão entendendo? Amém? Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que Zaqueu queria ver quem era o quê? Quem era Jesus. Zaqueu, ele teve uma curiosidade por Cristo. E da maneira que Deus trabalha, irmãos, nós não sabemos, mas Ele está trabalhando na nossa vida aqui nessa noite, principalmente nós, porque nós, eu já disse, nós não somos mais curiosos, nós temos informações que nos atraem mais ainda, nós temos informações que nos atraem a ponto de mergulharmos na profundidade maior do conhecimento de Cristo. Eu, por exemplo, eu estou falando de mim, eu quero conhecer mais de Jesus, mas eu quero ser espiritual. Eu não quero ser um pastor intelectual só. Eu não quero praticar uma fé teórica, mas eu quero ter certeza de que Deus proverá, como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu quê? Pastor, e nada o quê? E nada me faltará. Guia-me aos pastos verdejantes e às águas tranquilas do descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
O Senhor me protege, o Senhor me consola, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós somos Davi. Mas Jesus, ele tem os Zaqueus escolhidos. Jesus tem pessoas que estão lá fora, que ele tem fé para salvar. Tem pessoas lá fora que ainda não se converteram, irmãos, mas de uma hora para outra, elas vão ter um encontro com quem? Elas vão ter um encontro com Deus. E isso é motivo, sabe para quê? Para nós que estamos aqui, não duvidarmos de nada que possa vir da parte do Senhor, principalmente das bênçãos. Principalmente das bênçãos. Não, eu me aproximo de Jesus hoje, não por curiosidade, não por causa das necessidades temporais, apesar da igreja ela instigar esse tipo de fé interesseira. Hoje a igreja instiga você a pagar pelo seu milagre. Por quê? Porque é um jogo. O culto a Cristo se tornou uma estratégia de lucro, de fonte de lucro, que nós não podemos ignorar isso. Para quê? Para eu não perder tempo com blá 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 de altar de igreja e de homem que se diz de Deus, mas não fala das coisas de Deus. Nós temos que falar sim das coisas de Deus, e muito mais do que falar, irmãos, nós temos que fazer. Porque não adianta só conhecer a palavra, mas nós temos que ter vida empenhada na prática da palavra. Pastor, eu vou fazer de tudo para praticar a palavra de Deus. Porque não adianta folha, como nós aprendemos aqui no último culto. A folha é um bom sinal, mas a falta de frutos é um péssimo sinal. Uma pessoa que tem igreja, que tem religião, que tem palavra, e ela não está praticando a palavra, ela não tem uma piedade, ela não tem uma santidade, ela não tem uma atitude de fé, ela não tem resistência aos seus problemas, porque ela está duvidando da operação do poder de Deus, ela está duvidando da misericórdia, ela está duvidando do socorro. É uma pessoa que tem folhas, mas não tem o quê? Mas não tem frutos. Zaqueu era uma árvore pelada. Zaqueu era uma árvore, pastor Endel. Era uma figueira. Sim, ele era uma figueira. Por que ele é uma figueira? Porque Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi tratar daquela figueira. Aquela figueira estava no tempo de Jesus. Essa figueira estava no tempo da paciência de Jesus. E em dado momento ele desejou conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus ia passar por ali. Não porque ele pensou, eu vou lá ver Jesus, não. Ele vai passar por aqui. Ele sabia que todo mundo estava comentando que Jesus ia passar. Aí ele pensou assim, eu quero ver Jesus. Eu quero ver esse Jesus, como que ele é. Ele não pensava, irmãos, no que Jesus era capaz de fazer. A palavra não fala que Zaqueu estava ansioso. A palavra não fala que Zaqueu estava interessado pelas bênçãos espirituais. Mas somente um movimento favorável, Cristo faz o restante da obra. Diga glória a Deus. Agora você imagina uma atitude de fé, seu Carlinho. Imagine uma atitude de fé, Wanda. Uma atitude de fé. O que não fará Jesus parar? Como ele parou aqui. Como Zaqueu viu Jesus como uma autoridade. Glória a Deus. Ele viu Jesus como uma realeza. Ele viu Jesus como um Senhor. Por quê, pastor? Porque só uma realeza poderia dizer assim, eu quero ficar na sua casa o quê? Hoje. Vocês estão entendendo? Espera aí, pastor, como que Zaqueu abriu a porta dele para Jesus, se ele não tinha intimidade com Jesus? Porque esse era um costume das realezas. Se a realeza chegasse numa cidade, ele podia dizer assim, eu vou ficar na sua
Vou ficar na sua casa. Eu vou ficar na sua casa. E ele viu Jesus como uma autoridade. Vocês estão entendendo? Amém? Zaqueu, ele honrou Jesus. Ele honrou Jesus não como um santo. Ele não honrou Jesus como um salvador, mas ele honrou Jesus como uma realeza, como uma autoridade real, como um príncipe. A fama de Jesus fez com que Zaqueu o recebesse. Ele considerava Jesus um homem importante, por quê? Pelo que ele tinha ouvido falar. A curiosidade dele foi na repercussão do nome de Jesus. E Jesus usa o costume. Hoje convém que eu fique na sua casa. Jesus, ele tem poder para entrar em qualquer casa. Agora olhando para o lado espiritual, Jesus tem poder, pastor Wendel, de entrar em qualquer casa. Por quê, pastor? Porque ele é uma realeza. Porque ele é um rei. Ele é rei, ele é senhor. Se ele entrou na casa de Zaqueu, que dirá na minha casa? Eu teria que colocar o tapete vermelho para ele. Eu teria que estar convidando-o antes dele se convidar. Mas Zaqueu, ele não teve a iniciativa, eu quero que Jesus fique na minha casa. Mas a palavra de Deus diz que ele subiu na árvore, porque ele era o quê? Ele era pequeno, ele era baixinho. Ele subiu no sicômoro para ver Jesus, só que quem viu ele primeiro? Jesus. Quem estava fitando Zaqueu primeiro, com mais atenção foi Jesus, porque Jesus, ele veio buscar o que estava, o quê? Perdido. Olha o que ele fala no versículo 9, irmãos. Olha o que ele fala no versículo 9. No versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e o quê? E salvar o que se havia o quê? O que se havia perdido. Jesus tinha uma missão, olhe para mim. Jesus tem uma missão de salvar você. Ele está com uma missão, ele tem uma obra para realizar, que é salvar a senhora, quer salvar o senhor, quer salvar você, Sérgio, quer salvar a mim, quer salvar o pastor Wendel, quer salvar a irmã que está lá atrás. Ele tem esse propósito ele assumiu com quem? Ele assumiu com Deus. Zaqueu era uma alma. Você é uma alma. Você é uma alma, você pode ser o pior homem, a pior mulher, você pode estar cheio de problema hoje, cheio de defeito hoje, mas Jesus, ele está olhando para você antes de você olhar para ele. Só que Jesus, ele espera. Ele não espera não, irmãos, eu errei. Ele cria a oportunidade. É ele que cria a oportunidade. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, não foi porque eu quis ver Jesus, mas Jesus quis o quê? Jesus quis me ver. Não era Zaqueu que queria ver Jesus, Jesus que queria ver Zaqueu. Jesus que queria ver Zaqueu, porque da mesma forma que Zaqueu, ele sabia, ele tomou conhecimento da fama de Jesus, muito mais Jesus sabia da vida de Zaqueu. Jesus sabia do estado da alma de Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu era o quê? Um perdido. Aí ele desperta mais ainda. Quando ele sabe que eu sou perdido, como eu era um perdido, Jesus criou a oportunidade de eu estar aqui hoje. Hoje o pastor Luiz Fernando está aqui no altar. O que é isso aqui, pastor? É a condição que Deus está me dando para que eu me salve. É um dos recursos que Ele está me dando para que eu alcance a minha salvação. Ele me colocou como um discípulo dEle. Mas isso não quer dizer que eu estou salvo, irmão.
eu vou precisar me dar totalmente, eu vou precisar entregar meu coração, eu vou precisar crer, eu vou precisar exercitar a fé. E a palavra diz que Zaqueu exercitou a fé. Eu não vou ler muito, não. A palavra diz que Zaqueu, ele chega e diz assim: olha, Senhor, eu dou 50% da minha riqueza como oferta. E aquilo que eu roubei, eu vou devolver o quê? 4 vezes mais. O que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou restituir. Zaqueu mostrou, sabe o que, irmãos? Um arrependimento. Zaqueu, ele decidiu mudar o quê? Mudar o pensamento dele e mudar o coração dele. Ele quebrantou. E é o que Deus precisa aqui nessa noite para Ele fazer um milagre. Vocês têm que se entregar de todo o quê? De todo o coração. Vocês têm que se entregar de todo o coração. A palavra diz aqui, olha: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos, rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu não queria encontrar com Jesus, irmãos. Zaqueu queria o quê? Somente o quê? Somente ver. Mas Jesus falou: não, eu vou criar a situação para me encontrar com ele. Você quer ver? Jesus quer algo muito mais, quer algo mais. Jesus quer estar com você. Você veio aqui para fazer um pedido, mas Jesus está querendo que você se aproxime. Jesus quer uma comunhão. Jesus não quer somente resolver o problema. Jesus não quer somente solucionar problema externo. Ele está querendo te salvar. Ele está vendo que você está perdido. Ele está querendo cuidar mais da sua alma do que do seu problema material. A palavra diz que Zaqueu queria ver quem era o quê? Jesus, e não podia. Para ver, ele não queria chegar perto. Zaqueu queria chegar perto, seu Carlinhos? Zaqueu queria chegar perto? Não, ele não queria, ele só queria ver. Tanto que ele não queria chegar perto, que ele fez o quê? Subiu na árvore. Se ele quisesse chegar perto, ele faria igual a mulher do fluxo de sangue: eu vou tocar. Ele faria igual Jairo: eu vou ao encontro de Jesus, vou fazer um pedido a ele. Ele faria igual aquele centurião, irmãos, que procurou Jesus pessoalmente, pedindo cura para o seu servo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas aqui eu queria ver. Só que Jesus queria muito mais do que o que Zaqueu queria. Eu digo a vocês, irmãos, o que vocês vieram pedir, se vocês vieram pedir, porque talvez vocês venham na igreja sem um propósito. Mas o mínimo, um propósito mínimo, já é o bastante para Jesus criar uma situação. Só que nós não somos curiosos. Nós não estamos aqui para ver. Nós queremos nos agarrar com Jesus. Nós queremos uma comunhão com Jesus de alma, de espírito. Nós queremos ou deveríamos querer, porque talvez não seja essa a sua vontade, não seja essa a minha, a de Lilson. Nós deveríamos querer uma comunhão de todo o coração com o nosso Senhor Jesus. Nós deveríamos desejar acompanhá-lo, não só vê-lo passar, mas acompanhá-lo. E Jesus, ele diz: Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje. E quando uma autoridade falava isso, irmão, o morador, ele não podia recusar. Ele não podia recusar que essa autoridade se hospedasse na casa dele. E Jesus falou com Zaqueu: eu vou me hospedar na sua casa. Como Levi, ele fez um banquete para Jesus, depois do convite de se tornar discípulo, amém? Ele fez um banquete. Glória a Deus. Os publicanos começaram a questionar. Jesus, ele entra na casa de pecadores.
Jesus respondeu: eu não vim para os sãos, mas eu vim para quem? Eu vim para os doentes. Irmãos, só os doentes que precisam de Jesus. Só quem reconhece a necessidade de salvação, a necessidade de libertação de pecado, que precisa de Jesus. É por isso que eu estou aqui, eu não tenho outro motivo para estar aqui não. Ah, pastor, o senhor não quer ganhar dinheiro com a igreja? Não, nem pensar. Eu não fui contaminado com esse vício de viver do dinheiro da igreja. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque não. Porque não foi esse o propósito de Deus para a minha vida. Mas Ele me chamou para fazer a obra. Ele criou uma situação para me colocar no altar. Ele criou uma situação porque Ele deseja salvar a minha vida, seu Carlinhos. E da mesma forma, vocês que estão aqui, essa situação de vocês estarem aqui foi criada por Deus com um grande propósito, que é o propósito de salvação. Eu vim salvar o que se havia o quê? O que se havia perdido. E o que tiver perdido, irmão, vai ser achado. O que tiver destruído vai ser restaurado. Amém? O que precisa ser restaurado, vai ser restaurado. Deus vai restaurar com o poder dEle. Porque o momento foi criado, a situação foi criada, a ocorrência foi criada, e ela está acontecendo nesse momento. Nesse momento vocês estão recebendo a palavra de Deus na vida de vocês. Vocês estão recebendo essa palavra profética. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. E você tem muita coisa perdida que precisa ser salva por Jesus. Você tem muitas perdas, não somente a sua alma, mas tem a sua saúde também, que Ele prometeu salvar. Tem a sua casa, tem a sua família, tem o seu casamento, que Ele prometeu salvar. Porque são as coisas de quem? São as coisas de Deus. Digam amém. E Jesus, Ele tem esse poder, irmãos. Zaqueu sobe na árvore. Jesus olha para Zaqueu. A palavra diz que Jesus olhou para Zaqueu. Amém? Olhou para cima. Jesus não tinha por que olhar para cima. Zaqueu que tinha que olhar para onde? Para baixo. Mas a palavra diz que Jesus olhou para cima. Eu pergunto, quem estava procurando quem? Jesus estava procurando Zaqueu, não Zaqueu. Zaqueu queria só ver. Jesus estava procurando ele. Jesus está te procurando, irmão. Talvez existe uma falência na sua fé. Existe uma falência. Talvez você seja essa figueira e Jesus, por misericórdia, sabe que você ainda não está no tempo de exercitar uma fé. Mas Ele olha para você nessa noite. Ele olha para você, Ele olha para mim. Quando a gente não está interessado, ou o nosso interesse é pouco, o nosso interesse ele está abaixo, aquém do que deveria estar, Jesus ele faz a parte dele, salvar e buscar o que estava o quê? O que estava perdido. Se você se encontra, eu digo a vocês como pastor, eu me considero um perdido que precisa ser buscado, achado e tratado por Jesus. E eu acho que todos vocês deveriam pensar da mesma forma. Enquanto nós estivermos nesse corpo, irmão, enquanto nós formos esse corpo frágil, tivermos essa vida frágil, nós temos que estar sempre contando com a salvação de Jesus Cristo. Nós não podemos parar de clamar por essa salvação, tanto com relação aos pecados, quanto com relação à nossa debilidade em relação a certos tipos de problemas nas nossas vidas, que tem problemas que nós não temos estrutura para suportar. Amém? Só que Jesus, Ele quer cuidar, Ele quer buscar e Ele quer salvar.
Quem crê nisso, fique de pé. Por favor, quem pode. Pastor Endo, faz oração. Coloque a mão no coração. Olha a sua situação agora. Vê se você se encaixou nessa palavra. Vê se você está perdido. Você de repente chegou aqui nessa noite perdido, sem direção. Mas a palavra que você ouviu agora está dando um sentido para a sua vida. E você estava igual a Zaqueu, perdido no meio da multidão. Mas o Senhor te achou nessa noite. Se você tem fé para isso, comece a clamar ao Senhor. Comece a orar na sua cadeira, chamando a presença de Jesus. Porque Jesus já te viu. Jesus já olhou para você e está dizendo: saia dessa posição aí agora, que eu quero entrar na tua casa, eu quero mudar a sua estrutura, eu quero transformar o seu interior. Aonde você estava perdido, o Senhor te achou nessa noite. E a palavra do Senhor diz: lembra-te aonde caiu. Meu Deus, nessa noite como igreja estamos clamando ao Senhor, reconhecendo que nós estávamos perdidos, Senhor. Estávamos perdidos no meio da multidão, estávamos perdidos no meio do caminho, tão perto do Senhor, mas perdido. Mas nessa noite, meu Deus, nós nos identificamos com essa palavra. Meu Deus, nessa noite, nós estamos envolvidos com essa palavra, aonde nós entendemos que a nossa alma estava perdida, o nosso propósito estava perdido, mas hoje, mediante essa palavra, eu tomei posse como Zaqueu tomou, eu me agarrei como Zaqueu se agarrou, e o Senhor vai entrar na minha casa, o Senhor vai mudar a estrutura, o Senhor vai entrar e vai fazer um milagre. Meu irmão, minha irmã, nessa hora clame ao Senhor. Se você estava perdido, se você estava sem fé, se estava sem esperança, o meu Deus nessa noite, através dessa palavra, olhou para você. Isso, Jesus olhou para você no meio da multidão. Jesus olhou para você dentro dessa cidade de Campo dos Goitacazes. Jesus olhou para você dentro do bairro da Pecuária. Jesus está olhando para você dentro da igreja agora e está mandando: desça dessa posição. Saia desse local de desconforto, porque a videira era desconfortável. Ele teve que subir para ver Jesus, mas só que Jesus já tinha visto. De repente essa situação que você se encontra está atrapalhando de ter comunhão com o Senhor. Porque Zaqueu em cima daquela árvore não tinha como ter comunhão com o Senhor. E o Senhor diz: desça, desça depressa, porque tem salvação para você que estava perdido. Senhor, começa agora a olhar para esse homem, olha para essa mulher. Se identifique agora com o Senhor, igreja. Olha para ele agora. Olha para ele e clame pela provisão que ele tem para você. Olhe para o Senhor agora. Saia dessa posição, porque Jesus já te viu. Clame ao Senhor, abra a sua boca. Fale: Senhor, está doendo. Senhor, eu entrei aqui como perdido, eu me identifiquei com essa palavra, eu estava perdido, sem direção, não sabia como agir, mas o Senhor me achou. E eu entro nessa noite diante do Senhor, tomando posse do meu milagre, tomando posse da minha chamada, tomando posse da minha mudança de vida. Eu saio dessa zona de conforto que eu estava para me render ao Senhor. Eu, como perdido, como pobre pecador, eu me lanço aos teus pés. Eu me rendo ao Senhor nessa noite. Eu me entrego ao Senhor. Se entregue para o Senhor agora. Isso, clame ao Senhor.
Se identifique com a palavra. Se identifique com a palavra. Pega esse momento agora. Não perca essa oportunidade que você está tendo de descer dessa posição. Desça. Desça para que o Senhor possa entrar na sua casa. Desça para que o Senhor possa restaurar a sua casa. Clame agora na sua cadeira. Clame com fé. Sim, meu Deus, nesse momento, meu Pai, não somente haja curiosidade nos nossos corações, mas uma atitude provocada pelo Senhor, uma atitude provocada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que é santo, o Teu Espírito que é puro, o Teu Espírito que é certo. O Teu Espírito é certo em todos os propósitos, Senhor. O Senhor possa provocar, o Senhor possa criar uma atitude de fé nessa pessoa, como o Senhor criou em Zaqueu. Desce depressa, porque convém que eu hoje fique na sua casa, que eu hoje entre na sua vida. Jesus está falando com você. Eu quero entrar na sua vida hoje. Não é só olhar, não é só curiosidade, mas é uma disposição, é uma disposição, é uma fé ativa na direção de Cristo. Não só ver, mas Ele quer muito mais do que isso, meu irmão. Ele quer muito mais do que simplesmente que você o veja, mas Ele quer tocar em você, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua casa, Ele quer salvar a sua família. Ouça o Evangelho, ouça a palavra de Jesus, creia em Cristo, creia no Salvador. Você que entrou aqui nessa noite, você não veio só para ver, você veio para coisas maravilhosas, você veio para receber coisas grandes do Senhor. Em nome de Jesus, Cristo entra na sua vida, Cristo entra no seu coração, Cristo entra na sua alma, principalmente para salvar. Ele busca você para salvar. Ele que está te buscando, não é você que está buscando a Jesus. Jesus está te buscando. Ele só quer que você tome uma atitude para que Ele possa falar ao seu coração, para que Ele possa te guiar. É Ele que dá a fé, irmão. É Ele que te dá a fé é Ele que te dá. Zaqueu, desce depressa. Não é devagar não, Zaqueu, é depressa. Pula porque eu tenho um plano para a sua vida. Pula porque eu tenho um propósito na sua vida. Jesus tem um propósito na vida da senhora hoje, agora. Desce depressa. Desce depressa. O que você está fazendo não é o suficiente, mas eu vou te dizer, desce depressa, porque eu quero falar com você em particular. Eu quero falar com você dentro da sua casa. Eu quero falar com você no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Não é um contato visual, não, irmã. É um contato espiritual, é um contato de instrução, é um contato para mudança de atitude, de comportamento, é para abrir os olhos espirituais. Não só a parte física, mas a espiritual. Jesus quer tocar na sua vida. Que o Senhor abençoe todos nós nessa noite, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem uma missão. O Filho do Homem, igreja, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Digam glória a Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a igreja diga, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga para ele, Senhor, venha me buscar, venha me salvar
porque eu sei que sozinho eu estou perdido, mas com o Senhor eu tenho a salvação e a vida eterna. Eu recebo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte para a honra e glória do nosso Deus, igreja. Bem forte para a honra e glória do nosso Deus. Está completando.